Filhos de Deus, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, depois de uma boa caminhada, comecei aqui um pouco a meditar naquilo que o Senhor tem falado e feito por nós. Eu falei um pouco passado aí no vídeo aí, Deus colocou no meu coração uma coisa que aprendi com relação a fazer a obra. Eu, como já disse, vivi muito tempo fazendo tudo, né? Tudo que minhas forças dava para fazer, eu fazia. E fazia, né, para o Senhor. Era o meu entendimento, eu entendia dessa forma. E isso mudou na minha vida. Até porque as coisas boas que eu faço, como eu já disse no último vídeo, todas as boas dádivas, né, vêm do Pai das luzes, vêm do Pai do céu, o Pai que criou o céu, criou as luzes, criou o firmamento. Tudo de bom que está em nós vem dele. Ele nos criou e ele colocou porção de bondade em nós. E eu pensava que estava fazendo daquela forma, naquela intensidade, né, que eu estava fazendo para Deus. Sim, o foco dá a entender sim que é para Deus, porque é um esforço que você está fazendo para alguém ou para um grupo. E falando em grupos, sempre gostamos de fazer alguma coisa em grupo, né? No meio das pessoas, né? É igual os fariseus. Temos um pouquinho dessa característica dos religiosos da época de Jesus Cristo, que gosta de aparecer nas praças, né? Gosta de destaque, de honras, né? Tem até uma frase, um jargão gospel, né? Dá honra a quem tem honra, ou quem tem direito de honra. Que honra que nós temos direito. Se olharmos para nós, somos miseráveis, carente da graça, carente da misericórdia de Deus todo dia. É justamente por isso que todo dia eu levanto feliz, porque eu não mereço, mas Deus tem me sustentado. A palavra de Deus fala que a sua misericórdia se renova todos os dias. E se ela não renovasse, nós estávamos fritos. Nem grelhado, é fritos. E eu louvo a Deus por isso. E aí eu falei um pouco sobre fazer a obra, e tem a ver com religião. Religião, ela coloca uma carga muito pesada em cima da gente pra gente fazer. E tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo. E eu vivi assim. E você faz muito, e o resultado, ele fica, espiritualmente falando, é nada, zero. É zero. Porque você faz porque tem que fazer. Eu gosto de citar homens que entenderam o princípio, né? Eu sempre falo em princípio porque o reino de Deus tem princípio. O império humano tem regras. A regra é para o homem natural. O princípio é para o homem espiritual. Por isso que, quando nós entendemos assim, conhecereis a verdade vos libertará. Você conhece a verdade, e a prática da verdade se torna você liberto. Você tem que praticar. A prática é o princípio. Entendeu? O que está escrito, a lei, a regra, é regra.
É regra. Olha só, o Tiago, irmão do Salvador, ele explica pra gente porque ele praticou. Eu gosto de seguir o exemplo de quem praticou. Aquilo que um amigo meu, que não andou com Jesus, não andou com o Salvador, não foi apóstolo, pratica na verdade, deu resultado na vida dele, eu vou buscar praticar. Porque ele praticou a verdade libertou ele daquela escravidão, daquele sofrimento. Paulo ele fala, nós temos que ser praticante. Ele fala lá em Tiago capítulo 1, ele fala, nós temos que ser praticante da palavra. E não apenas ouvinte. Não apenas ouvinte. Quando você só é apenas ouvinte, você está enganando a si mesmo. Você não está enganando Deus, não está enganando as pessoas, está enganando a si. Você é ouvinte, você está enganando a si mesmo. E o seguinte, é mais ou menos assim, aquele que ouve a palavra, ele é semelhante àquela pessoa que olha a sua imagem no espelho. Agora ele olha, quando ele vira as costas, não lembra mais. Então o resultado da prática, ela te fortalece. Ela te dá condições realmente de liberdade. De andar no meio dos pecadores como Jesus andou, de andar com eles, mas não fazer o que eles fazem. Ou você não tem a mesma prática deles. É isso interessante. Jesus falou isso lá, que se você tem uma luz, mas fica escondido debaixo, ou fica no mundo, dizer assim, a luz tem que aparecer. E a luz só vai conseguir clarear alguma coisa no meio das trevas. Assim que, na comparação, entendimento gospel, né, vamos falar assim, dos evangélicos, dos cristãos, o que é trevas, o que é luz, né? A luz só vai ter um resultado, só vai aparecer no meio das trevas. Não vai nem luz, ela não vai brilhar nada, porque tem outras luzes perto. Pode ser que outras luzes mais fortes destacam mais, né? Uma luz, sei lá, de LED. É o que acontece no meio de um monte de luzes acesa. E começa a ter uma disputa e uma concorrência ali. Tiago fala, né? O homem que observa, né? Quer dizer, que não somente escuta, mas ele observa, ele pratica, ele começa a falar assim, nossa, isso aqui eu tenho que fazer, é interessante isso aqui. Atentamente à lei perfeita, né? Aquela que traz liberdade, aquela que te dá que você tem, você exerce a liberdade de ir e vir em qualquer lugar, em qualquer situação. Quer dizer, esse cara será feliz. Tudo que ele fizer, ele é feliz. Tiago fala isso, gente. Lê lá capítulo 1. Tudo. Né? E outra coisa, tem muitas... Às vezes, eu particularmente, eu falo isso, que eu era muito religioso. Eu era religioso, mas tão religioso, que às vezes eu me tornava, naquela época, eu era uma pessoa insuportável. Por quê? Você chegava no ambiente, as pessoas viravam as costas. Me respeitavam antes, ele talvez até comentava alguma coisa pela minha chegada, mas depois me respeitava por causa que eu era religioso. E eu fazia assim, ó. Até com um sorrisinho, né? Isso é religioso. Tiago, né, fala, se você considera, né, se você acha que a sua religião, né, considera um religioso, ou considera uma pessoa, aquele perfeito, certinho, né, então faz uma coisa pra mim. Tiago fala assim, tá falando pra mim, pra você, faz uma coisa pra mim, põe um freio na sua língua, refreia. Entendeu? Porque se você não refreia, se você não põe um freio na sua língua, você está enganando a si mesmo. E aí é interessante, a sua religião, né? A religião que você pertence, o grupo que você pertence, né? Aquele povo que você vai lá e fala que está adorando a Deus, ela não tem valor algum, nenhum. Valor nenhum.
Aí ele ainda fala ainda, ele continua, que a religião, né, que agrada a Deus, a religião, né, que Deus considera imaculada, pura, santa. E aí, qual delas? Qual da religião? Cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas necessidades e não se deixar corromper com este mundo. Quando se fala em corromper com este mundo, está falando de coisas, de material, dinheiro. Isso aqui, ó, amor ao dinheiro. Isso aqui, ó. Nós não vemos ninguém pregar e ensinar muito em Tiago. Eles falam que a fé sem obra é morta. Tem que fazer a obra. É o que eu ouvia. Mas que obra? Ainda fala, né? Tem que, se alguém tiver com fome, né? Eles usam muito esse texto, tiver com fome, você tem fé, mas não dá comida. Não é só isso, não. Não é só isso. Não é só isso. Isso é muito importante. Mas tá falando o seguinte: quando você é praticante, você faz isso sem aparecer na comunidade. Você dá com a mão esquerda, com a mão direita, assim que fala, não fica sabendo. É isso. É isso que está querendo dizer. Se você for analisar, continuar lendo Tiago, capítulo 2, vai falar sobre isso, vai meter o pau em nós. Ele vai falando da religião, completamente religião, o jeito que funciona a religião. E essa religião, ela nos coloca uma carga muito grande para fazer a obra. Eu vivi estressado. E eu vou falar um negócio com vocês. Eu tinha que tomar remédio para dormir quando eu fazia parte de um sistema religioso. E tem muitas pessoas na religião que ali, líder, que trabalham, que vive estressado. Se for fazer uma análise clínico, ele vai ter que tomar qualquer remédio para poder melhorar a sua saúde. Mas aí ele vive num engano. As pessoas que estão à sua volta, as próximas, sabem que ele não está feliz, ele não está em paz, ele está aflito, ele está complicado. Por quê? Porque está fazendo a obra. Mas a obra de Deus não está sendo feita. A fé sem obra, irmão, assim, eu aprendi. Na verdade, até a fé que nós temos, não é Deus que nos deu a medida de fé. E quando nós temos fé no Criador, temos fé no plano dele, a obra dele transforma a nossa vida. Aquilo que eu falei. Lá em João, capítulo 15, Jesus fala lá, né? Que permanecer na minha palavra, a palavra permanecer em vós, né? Vós sois o ramo, permanecer em mim, e sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E Tiago fala justamente isso. Às vezes nós achamos que somos muito religiosos, muito certinho, que estamos certinho, que estamos indo na igreja, que nós adoramos a Deus. Senhor, louvado seja Deus. Mas, olha só, eu vou ler aqui. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponha que na reunião de vocês, na nossa reuniões, entre um homem lá, com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido, né, bem vestido e com ouro, e não dá atenção àquele que não está bem vestido e não está com o anel de ouro, e aí? Essa é a religião que você segue? E aí? Na verdade, quando chega uma pessoa dessa em nossas reuniões, ou na nossa casa, sei lá, aonde eles chegarem, com anel de ouro, com aquela aparência, carro, sabe? Mas se chega
o indivíduo perto de nós, com as unhas tudo sujo, de catar lixo, de pegar as coisas na rua, nós esfregamos o nariz, fazemos careta, e a nossa religião onde entra? É isso que me deixa triste. A vida inteira, tantos anos eu fiquei nessa vida achando que estava fazendo a obra de Deus. E é o seguinte, se for analisarmos, irmãos, o homem natural, como eu sou, como você é, nós não olhamos para essas pessoas. Mas quando nós voltamos para o nosso homem espiritual, aquele que nasceu de novo, você muda, você já não olha mais com essa diferença. Tanto faz o de anel de ouro, quanto ao que não tem o anel de ouro, você vai receber da mesma forma. Jesus dá um monte de ensino pra gente, esses camaradas, o Tiago, o Dom, eles escreveram aquilo que eles praticaram com relação ao Salvador. Ele falou, se você for fazer uma festa, convida quem? Convida os ricos, convida o prefeito da cidade, convidar o empresário fulano de tal, o presbítero da igreja que é empresário, que tem uma rede de loja. Não. Ele fala para convidar os pobres, os necessitados. Aí você vai estar praticando sua fé. Porque é o inverso do homem natural. É isso que está querendo dizer aqui. Não é só o que está por trás, o que é a obra de fé, é o resultado daquilo que você vai fazer para aquele que está necessitando. E é aquela levantada para cima daquela pessoa que está passando por dificuldade. Isso é difícil, no homem natural é difícil. Você, quando parte para esse lado, nós pensamos em um monte de coisa. Pensamos assim, por que esse indivíduo não trabalha? Ok? Por que não é assim? Nós pensamos? Mas não é isso. Quando você faz assim, você está fazendo obra, meu irmão. Para aparecer. Isso não é obra de Deus. A obra de Deus é que ele faz aqui, ó. Eu estou repetindo porque é uma coisa muito forte. Tiago disse isso, né? Para nós avaliarmos em nós mesmos. Como nós recebemos as pessoas que têm anel de ouro e como nós recebemos aquele que não tem nada. Se fazemos isso, não é obra de fé. Pode ser obra de fé, mas uma fé natural. Uma fé... porque nós temos a medida de fé, mas não está ligado à fé no Pai Celestial. O Pai Celestial, porque muitas pessoas têm fé nele mesmo, e aí? Ele confia nele. Porque a palavra fé vem da palavra confiança. Ele confia no sua arte marcial. E aí? Ele tem fé nele. Muitos, né? O profissional na área de segurança, ele tem um pouco de fé no seu conhecimento e tem confiança também no seu conhecimento, que é a mesma coisa de fé, e também na sua arma de fogo. Mas nós estamos falando aqui de fé, de confiança no eterno. Confiança no eterno está ligado a amar as pessoas, está ligado em compartilhar. Porque você é obra de fé, porque você fala o seguinte, eu tenho X, eu tenho 2 pão, vou dar um pão para um amigo, para essa pessoa que precisa, e nós vamos viver, porque nossa vida não é aqui. A vida nossa é lá no céu, é eterna, é no Pai. E isso é obra de fé, fé em Deus. Fé em Deus. Eu aprendi isso.
Eu sei que muitas pessoas não concordam com aquilo, mas eu estou falando que eu vivo. Eu sinto feliz. Não é uma regra. No reino de Deus é princípio. Eu não estou passando para você uma regra. Estou passando para você um princípio que eu aprendi nas escrituras e fiz. E estou fazendo. Na verdade, com relação a ajudar o próximo, é uma coisa que eu acredito, eu creio que naturalmente você não faz de jeito nenhum. E quando você nasce de novo e o Espírito Santo vai trabalhando, você vai crescendo nessa área, porque não é fácil. Não é fácil, porque existe o outro lado da moeda. Mas é o caminho da maturidade espiritual. E se você acha religioso, mas não pratica, se eu acho religioso, mas não pratica, que seja um pouquinho, está enganando a si mesmo. E corromper com esse mundo é ficar preso às coisas materiais dessa terra. Que Deus, o Salvador, o Eterno, abençoe você. Amém.